Fala, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, 22 de fevereiro de 2019, sejam muito bem-vindos. Dia D para a Venezuela. Após o presidente Nicolás Maduro fechar a fronteira com o Brasil, países que apoiam o opositor Juan Guaidó tentam superar resistências chavistas para enviar mantimentos às famílias que enfrentam grave crise humanitária. Vergonhoso desserviço. Ator de Empire, Jussie Smollett, é preso por simular ataque de ódio. Os detalhes dessa trama são absurdos e você vai conferir aqui no Morning que está começando. Uma pitada de boas histórias aqui no programa. Vamos receber nesse estúdio multicolorido do rádio brasileiro o apresentador e chefe de cozinha, Daniel Bork, para um bate-papo bem descontraído, saboroso sobre carreira e receitas. Esses são alguns destaques do Morning que está apenas começando. Você aí do outro lado, nosso espectador, ouvinte que vai indo para o trabalho, está no trânsito das grandes cidades desse Brasilzão, acompanhando a nossa programação, é o convidado especial. Fique com a gente até as 11h30, como eu disse, seguimos por aqui. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. E aí, garota? Eu tô muito animada. Eu gosto quando você tá assim. Você sabe que no domingo a gente tem o quê? O prêmio mais popular do cinema, o Oscar, Edgar. E... Nosso Oscar vai pra você, Paulinha! Nem começou, já ganhei aquelas outras, não. Mas vai ser animado porque a Jovem Pan fará a sua cobertura tradicional, cobertura do Oscar, Edgar. A partir das 9h30 da noite, eu, Carlos Aros, Miguel Forlin, nosso crítico de cinema, que estará segunda aqui no Morning para recapitular todos os vencedores do Oscar para vocês. Adriane Yoshida, nossa editora do conteúdo feminino da Jovem Pan, vai estar lá para dar aquela força nas modas, né? A gente entender as modas que vão passar ali pelo tapete vermelho. A nossa transmissão começa às 9h30, Edgar, e você pode ir lá no nosso site no domingo para assistir, inclusive, as nossas carinhas. Eu acho que eu vou vir com um vestido especial essa noite, não é, Edgar? Tem que vir de gala. jp.com.br. Você está sempre bem. Já vou lançar a tag hoje para todo mundo participar e já fazer as suas apostas. Hashtag Oscar na Pan. Quero saber quem é que você acha que vai vencer melhor filme, melhor atriz, melhor ator, direção, filme estrangeiro. Quero que você também fale das injustiças, pessoas que você gostaria que tivesse sido indicada, por exemplo, a Toni Collette, né? Ela poderia ter sido indicada. Por Hereditário, hein? Exatamente. Filmão. Monte de gente falou que essa foi uma das grandes injustiças, mas sabe que filme de horror ninguém gosta muito de indicar o Oscar. Mas enfim, quero saber tudo o que vocês têm pra dizer na hashtag Oscar na Pan, que vai ser a mesma hashtag que a gente vai usar domingo na transmissão. Então também vai ser a mesma forma pra você bater um papo com a gente ao vivo durante a transmissão do Oscar. Ed, você tem algum filme preferido? Tá por fora? Como é que você tá? Tô atrasadão, Paulinha. Vou correr agora desse tempo que eu tenho, que é pouco. Tá meio em cima, digamos assim. Mas bom, o Spike Lee foi um grande filme, um filme muito impactante. Infiltrado na clã. Infiltrado na clã, eu acho que deve-se fazer a injustiça cometida lá atrás em Do the Right Thing, do Spike Lee, que é um grande diretor e que também poderia ter ganho, né, o Oscar, né? Na real, o Spike Lee nunca foi indicado ao Oscar de melhor direção. Então, essa foi a primeira vez. E eu também tenho essa aposta, Ed. Eu acho que a academia pode ir num movimento surreal, dar o Oscar pro Spike Lee de melhor direção e deixar o Alfonso Cuarón com outros prêmios. Será? O Cuarón ganhou tudo. Ele é o franco favorito, mas no Oscar às vezes acontecem coisas inesperadas. Embora eu goste também de Roma e se ganhasse, pra mim estaria em boas mãos ali a estatueta. Mas olha, querido ouvinte, caro espectador, você pode interagir com a gente mandando mensagens em vídeo. Também quero saber aí sobre esses filmes do Oscar aí, os atores, as atrizes que não foram indicados, que ficaram de fora das indicações. Quero saber se houve alguma injustiça na tua opinião. Conta pra gente quem também poderia estar lá, mas não vai estar, desfilando no tapete vermelho. Conta aí pra gente, qual é a tua opinião a respeito? Quem foi injustiçado aí nessa leva de filmes que foram indicados ao Oscar? Quero saber os que ficaram de fora e que te incomodaram por esta razão. Vai lá, 11 931 17 1009 é o nosso número. Lembrando, mensagens
em vídeo, tá bom? No mais, você pode nos acompanhar em imagens, baixando o aplicativo da Jovem Pan ou pelo nosso portal jp.com.br. Também em nossa transmissão, em nosso live streaming, youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais. Sempre, né, ferramentas para você dar o seu pitaco também aqui na programação do Morning Show. Estamos no Instagram e também no Facebook. Dê uma chegada na nossa página, deixe lá o seu joinha que a gente fica amarradão e feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Amanhã é o dia D para a ajuda humanitária na Venezuela. Vários países que apoiaram o opositor ao regime chavista, o Juan Guaidó, prometeram enviar neste sábado ao país sul-americano comida, remédios, né, e itens de higiene também. Ontem, o presidente venezuelano Nicolás Maduro ordenou o fechamento total da fronteira terrestre com o Brasil e avalia fazer o mesmo com a fronteira da Colômbia. O vice-presidente brasileiro, general Hamilton Mourão, descartou um confronto direto entre as nações. Segundo ele, os países só se enfrentariam se o chavista atacasse o Brasil. Mas para Mourão, Maduro não é tão louco. Caio, eu vou começar com você para falar sobre esse assunto que está pipocando no noticiário nacional e internacional, inclusive dominando a imprensa aí, né, até à frente de pautas importantes que o Brasil vem implementando aí, para dizer o mínimo, só a relação com a reforma da Previdência aí, né, mas esse assunto, né, na questão geopolítica, na questão política envolvendo Venezuela e esse governo autoritário de Nicolás Maduro, agora com essa, né? Como é que você enxerga aí um movimento que é um déspota, né, esse sujeito? O povo morrendo de fome, o povo sofrendo. O que ele deseja com isso? Eu nem sei qual é a patente dele. Ele é um general? Ele é general, o Nicolás Maduro? Não sei se ele é general. Ele é um ditador, Edgar. Um ditador, não importa qual é a patente dele. Não importa que ele está agindo como um déspota, agindo para o sofrimento do povo venezuelano. Como é que você enxerga aí esse movimento, esse fechamento da fronteira com o Brasil, o impedimento de que chegue ajuda, né, para as pessoas que necessitam, os venezuelanos que necessitam? Isso pode parecer surreal, porque de fato né, mas o Maduro ele vê a ajuda humanitária como uma interferência externa nas políticas venezuelanas, né? Essa é a visão do cara. E a gente vê aquelas cenas chocantes, né, dos venezuelanos no que se chama de trincheiras, atravessando a fronteira para ter acesso a produtos que escassearam na Venezuela. Você falando sobre o despotismo, né, do Nicolás Maduro, me lembrou quando eu estava me informando sobre a situação, né, no nosso vizinho, eu vendo a Band News pela primeira vez no GC, eu vejo a palavra ditador Maduro, né? A Globo News, a Globo G1 ainda estão usando a expressão presidente Maduro. Eu acho que é sempre mais interessante a gente chamar as coisas pelo que elas são. Sobre um conflito, de fato, não pode haver uma guerra preventiva, teria que ser uma guerra de defesa, como bem colocou o general Mourão, pelo seguinte: 50% da energia do estado de Roraima é produzido na Venezuela. E não só isso, a gente tem uma dependência na região norte em relação à gasolina venezuelana também, né? E aqui tem uma série de interesses geopolíticos, especialmente dos Estados Unidos, que eles desestimulam, por assim dizer, uma intervenção militar. Por quê? Uma intervenção militar no quintal dos americanos, ele pode legitimar intervenções em outros cantos do globo por parte de outras superpotências, especialmente Rússia e China. Então, a leitura internacional é de que é possível derrubar o Maduro sem guerra. Eu queria aqui recomendar o excelente vídeo que se chama Como Derrubar Maduro, no painel WW, do jornalista William Vac, que faz inclusive comparações com outras tiranias do Slobodan Milosevic, do Saddam Hussein, mas acontece assim que, com perdão do trocadilho, o ditador não vai cair de maduro, ele vai cair de podre.
é a única situação, porque ele já foi desmoralizado no cenário global, aí com a liderança, inclusive, do Brasil no Grupo de Lima, e uma ausência muito mal vista do México, do Obrador, né, o novo presidente esquerdista, Canadá apoiando, Estados Unidos apoiando. Eu vejo alguns analistas mencionando o termo saída honrosa, né? Eu acho... qual seria a saída honrosa para esse sujeito que vai se apegar ali ao poder até onde ele puder, até a última migalha de poder, até a última migalha de intervenção que ele pode exercer, né, na posição que ele se coloca, ele vai, acreditem, ele vai se utilizar e exercer. Ele não tem muito para onde correr, e mesmo as Forças Armadas, diante de oferta de anistia, isso é importante falar, né? Elas recusaram e continuaram apoiando Maduro, porque ali foi feita toda uma casta burocrática que inclusive aparelhou o exército. Essa é uma grande diferença quando a gente falava na venezuelização do Brasil entre, por exemplo, o modelo lulopetista e o bolivariano. Houve aparelhamento do exército no sistema bolivariano. É importante a gente falar que a Venezuela ela é o modelo socialista mais bem acabado no continente e provavelmente ao redor do mundo, né, excetuados aí os regimes de Cuba e de Coreia do Norte. Então, ele reflete uma visão política e econômica de mundo, né? Então, isso é importante, é por isso que você tem, por exemplo, lideranças do PSOL, né, o Partido Socialismo e Liberdade, como o Boulos, endossando o Maduro. Tem, lógico, correntes divergentes como a Luciana Genro. PCdoB, da Manuela Dávila também, Partido Comunista do Brasil, endossa. Alas do PT, como é o caso da Gleisi Hoffmann, endossa o Maduro também. E aqui fica a crítica óbvia do Roberto Campos, que é a única coisa abundante no socialismo é a escassez, é o que a gente está vendo agora. E esses que você citou, que são poucos ainda que têm coragem de defender o ditador Nicolás Maduro, se apegam curiosamente, ironicamente, até na justificativa da democracia. Que loucura. Pelo Maduro ter sido eleito pelo voto popular. Mas acho que eles se esquecem como foi feita a eleição. A eleição foi fraudada. Foi fraudada. O Maduro coagiu os seus adversários. Alguns deles foram presos, outros não puderam se candidatar. Teve um baixíssimo quórum popular nas eleições. Uma coisa também. Que impressiona ainda, isso é o que mais me choca. A gente está falando de um país rico em petróleo, né, sentado em poços de petróleo. O intervencionismo estatal, Edgar, ele conseguiu fazer a proeza de em poucos anos fazer a produção cair. Então a gente não está falando de preços internacionais, a gente está falando de técnica de extração de petróleo, né? E esse fechamento de fronteiras, eu acho que era realmente o último passo em relação ao cerceamento de liberdades, né? Agora a gente está falando do direito de ir e vir. A gente sempre falou que a Venezuela estava exportando refugiados, né? 5 mil por dia, 3 milhões espalhados pelo mundo, agora nem isso. Então, realmente você tem uma população aí cativa e que sequer pode receber a ajuda dos outros países, né? E segundo ele, a decisão é para, digamos, prevenir, né? E para depois não precisar lamentar. E o que ele não enxerga é a situação para lá de lamentar. William Vac, ele usa uma expressão muito legal, que é a asfixia diplomática, né? Então, só que ele mesmo crava o diagnóstico. Sim. Como não há o interesse americano de uma atitude tão beligerante e bélica, o que a gente tem que fazer, infelizmente, é esperar uma reação popular na Venezuela. O Edgar, eu achei engraçado o comentário do nosso companheiro Augusto Nunes no Jornal da Manhã, dizendo: pena que a Gleisi ficou do lado de cá. Figurou, vamos lá, vamos para Brasília. Vamos conversar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal. José Maria Trindade. Trindade, vamos lá, enquanto a política externa aqui continua agitada, a política interna não foge à regra. Os primeiros passos para fazer a reforma da Previdência avançar já estão sendo dados e os barulhos aqui, os burburinhos, para dizer o mínimo, já são sentidos, são ouvidos. Trindade, bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, não há ainda aquela fase de contagem de votos para a Previdência, porque não existe um relator e não existe ainda a proposta do Congresso Nacional, que será certamente diferente desta proposta do presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, para a Câmara dos Deputados, o ano ainda não começou, porque as comissões permanentes ainda não foram formadas e não têm presidentes. Mesmo assim, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, mandou para a Comissão de Constituição e Justiça o primeiro passo, a reforma da Previdência. Veja bem, é um projeto audacioso do governo, um projeto bem profundo
que quebra com as desigualdades, atinge a todos, né, que estão pendurados em cofres públicos, e é exatamente isto, esta qualidade que prega contra a Previdência, ou seja, aumenta o número de forças contrárias à votação dessa reforma. Numa conversa rápida ali com parlamentares, a gente vê que até aliados do presidente Jair Bolsonaro estão com o pé atrás na reforma da Previdência. E o interessante é que um grupo na Câmara e Senado está sendo formado para forçar o governo a votar uma pauta liberal, e o caminho de frente é para a reforma da Previdência. É o símbolo, viu, Edgar, muito mais do que o mérito da mudança nas propostas de aposentadoria. Ali a gente fica com o termômetro sobre a força política do presidente, sobre a decisão do governo de controlar os gastos públicos, né? E tudo isso é muito importante para o andamento do governo. Mas, por enquanto, ainda não começou aquele pente fino e aquela negociação de fato para votar a reforma da Previdência. Eles dizem que contam ali com 250 votos. Eu acho prematuro. Ô Zé, então, nessa grita aí de parte das pessoas, principalmente as relacionadas ao funcionalismo, ao alto funcionalismo, né, as classes do funcionalismo público que reclamam aí e ameaçam aí tentar oferecer uma resistência frente aos parlamentares, né, para não aceitação. A alíquota para essa classe, Zé, já chegaria a 22%, me corrija se eu estiver errado aí. E é uma classe que exerce aí uma força muito grande no que diz respeito ao custo que gera para os cofres públicos, né? Mas já há uma reclamação aí. Essa é a primeira questão que eu queria que você comentasse. E depois, segundo alguns analistas, alguns ajustes deveriam ser feitos, porque privam as classes mais pobres, a questão do trabalhador rural. Queria que depois se avançasse também um pouco sobre essas críticas que essa reforma tão necessária vem sofrendo aí. Se você acha coerente esse tipo de crítica, se você acha essas críticas justas. Olha, Edgar, a decisão do governo é de separar o que é a reforma, o que é a Previdência Social Contributiva, né, com cálculos autoriais, ou a Previdência Social, a medida social do governo. E o governo tenta exatamente separar. Aí entra a história polêmica da aposentadoria rural. Eu posso antecipar que isso não será aprovado pelo Congresso Nacional. Não consegue aprovar isso. E, por outro lado, também a redução do valor do benefício continuado, que cai do salário mínimo para R$ 400, isso também não será aprovado, e a aposentadoria da prestação continuada, do benefício continuado, vai continuar de salário mínimo. Esses dois pontos a gente já vê que foi colocado exatamente para ser negociado. Agora, sobre outros pontos, é possível negociar tudo. Força dos servidores públicos, Edgar, imensa. E o importante, o incrível, é que eles montaram fábricas de fake news e estão tentando convencer o cidadão comum de que a reforma da Previdência é danosa para eles, o cidadão comum, e não para o servidor público. E estão investindo muito nesta possibilidade, né, de enganar as pessoas, né, que não têm essas aposentadorias maravilhosas, que são mais do que prêmios da loteria, né? E tentando convencer todo mundo de que elas devem continuar. Sim, isso porque não falamos da questão envolvendo os militares, né, Zé? Porque o presidente, qualquer sinalização de uma decisão corporativista, ainda mais pelo presidente ser um militar da reserva e ter em seu quadro de ministros vários deles, né, vai passar a mensagem para a população de privilégio inevitavelmente, né? O militar, ele é uma atividade diferente, ele não recebe salários. Quem recebe salário no meio militar é mercenário, e sim soldo, né? Ele não é transferido, e sim recebe uma missão, tem uma missão. Então é um pouco diferente, um pouco não muito diferente a atividade. Mas a reforma da aposentadoria militar, e na verdade não aposenta, vai para a reserva, ela virá em 30 dias. Mas já há reclamações. Haverá mudanças, como a aposentadoria, a idade mínima para ir para a reserva. E quem traduziu isso muito bem foi o vice-presidente, o general Mourão, né? Disse que já há ranger de dentes na caserna, né? Valeu, Zé, você é craque. Obrigado pela conversa, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Perfeito, bom dia a todos. Vamos seguir aqui no Morning Show. Agora, ainda falando de política, Vini, o candidato derrotado
à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, Sim. foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por aquele episódio em que chamou o vereador paulistano Fernando Holliday, do DEM, de capitãozinho do mato. A frase foi dita durante a sabatina aqui da Jovem Pan em junho do ano passado, ali o período das campanhas, da eleição, né? Qual foi a sentença proferida aí contra o Ciro, Vini? Ciro condenado a pagar R$38 mil a Fernando Holliday, Edgar. Obviamente que ele ainda pode recorrer aí dessa decisão, ele ainda não manifestou qual vai ser aí o direcionamento dele a esta ação. Inclusive a assessoria de imprensa do Ciro Gomes disse que ainda não foi notificada, mas essa primeira decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo condena então Ciro Gomes a pagar R$38 mil ao vereador Fernando Holliday do DEM por danos morais aí por tê-lo chamado de capitãozinho do mato. Como você bem disse, esse episódio ocorreu aqui na Jovem Pan, quando o Ciro era candidato à presidência pelo PDT, e o mais engraçado, Edgar, o mais curioso dessa história é que ele nem foi perguntado sobre o Holliday quando ele fez essa menção. A pergunta foi da Vera Magalhães, né, da nossa companheira Vera Magalhães, sobre a aliança, uma possível aliança do PDT, do Ciro Gomes, com o DEM, que é o partido do Fernando Holliday. E aí ele mandou essa aqui que nós vamos ver agora. E evidentemente que se essa conversa abrir, todos esses assuntos vão vir. Você imagina, esse Fernando Holliday aqui, como é? Do MBL, vereador Fernando Holliday. É o capitãozinho do mato, né? Que a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato no passado. Você imagina o que eu estou dizendo dele hoje, agora aqui. Sem ninguém nem lhe perguntar. Sem ninguém nem perguntar. Então, repare bem, então não há a menor chance da gente superar estas contradições sem violentar, sabe, determinados princípios. E princípio não violento. Daí você vê, né, Edgar? Até a própria Vera fala, mas ninguém nem te perguntou, mas o Ciro adora, né, morrer pela boca, né? E mais uma vez isso aconteceu. Então, segundo a decisão judicial aí, além da discriminação racial, o intuito de ofender a honra do autor afigura-se ainda mais claro pela utilização do diminutivo, no caso, capitãozinho, que nessa circunstância, Edgar, também revela, segundo a decisão judicial, ironia, desprezo, antipatia, a semelhança do que ocorreria se um médico fosse chamado, por exemplo, de doutorzinho. Sim. Então o juiz também entende que esse valor de R$38 mil é uma quantia que não se mostra nem ínfima, nem exagerada, considerando aí a gravidade da ofensa, considerando também que o Ciro na época era um candidato à presidência da República e também considerando a declaração dele apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral, da qual consta um patrimônio de quase R$2 milhões. Sim. Olha, para quem se esforça, Edgar, em honrar o microfone e os ouvintes da Jovem Pan, ouvir esse tipo de mensagem racista ser difundida em rede nacional causa assinte. Especial assinte, né? É importante lembrar que não existe racismo de direita, não existe racismo de esquerda, existe racismo, que é uma violação dos direitos humanos. Bom, as consequências jurídicas, além dessa questão da ação civil, elas incluem também uma representação penal por injúria racial, portanto uma queixa-crime. Agora, foi estratégia legal do Dr. Rubinho Nunes, o advogado do Movimento Brasil Livre, inclusive estratégia acertada, mover essa ação civil no juizado especial cível. É mais célere, menos oneroso e tanto para o Estado quanto para as partes. Ação criminal correndo também. Exatamente. Sobre esse caso, viu, Caio? É importante lembrar que o pedido foi considerado totalmente procedente, né? O pagamento aí dos 40 salários mínimos, até porque esse vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações. Então, você imagina o tamanho dessa ofensa, e é compatível com o patrimônio do Cirão da Massa, que é de aproximadamente R$2 milhões, conforme declaração à Justiça Eleitoral em 2018. Eu queria destacar para o ouvinte da PAN o item 4 dessa sentença, na qual o juiz transcreve uma confissão de culpa, certo, do réu via sua defesa.
Olha só, ele, apesar dele argumentar que foi somente movido por um ânimo de crítica, olha o que o próprio fala. Reconhece o próprio réu que a expressão capitão do mato ostenta uma conotação negativa por se referir à pessoa ligada ou contratada por senhores de escravos para vigiar e controlar os negros escravizados dentro das fazendas. Admite também que essas pessoas se voltavam contra sua própria classe ou camada social para reforçar o estigma de opressão e corroborar com o status quo dessa opressão escravocrata. A defesa do Ciro, que é uma grande peça de ficção, ela compara a atuação política do Fernando Holliday com as milícias supostamente responsáveis pela morte da vereadora Marielle. Olha a loucura. A ideia é a seguinte, foram capitães do mato que mataram Marielle e ele sustenta isso, ainda falando uma inverdade de que capitão do mato se dá exclusivamente pela função e como se não fosse de domínio público, que esse é um xingamento péssimo que se usa para ofender afrodescendentes, né? Bom, é uma causa perdida, eu espero que o ato é indefensável, a pena foi branda, se você quiser saber, eu espero a indenização, eu espero que o Ciro tenha a hombridade de não gastar recursos públicos e recorrer. E o importante aqui é, em se tratando de um ex-candidato presidencial, a gente vê o efeito deletério disso na sociedade, porque o exemplo vem de cima, a gente já comentou aqui, logo, alguns meses depois, vem um outro tweet também, uma mensagem formal do Marcelo D2 falando, e o negão do Bolsonaro, hein? Talvez seja essa nova nomenclatura para o escravo da Casa Grande, bater palma para o patrão, no caso aqui, lamber o coturno do capitão. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito rigoroso na punição dessas pessoas que deveriam ser exemplos para o cidadão brasileiro. Edgar, só para fechar, o vereador Fernando Holliday se manifestou pelo Twitter sobre essa vitória aí dele contra Ciro Gomes, dizendo que o apagado Ciro Gomes acaba de ser condenado pelo TJ de São Paulo por conta das ofensas racistas praticadas contra ele. E ele diz também que a justiça foi feita e espera que o recado vá a toda a esquerda que usa o ódio para atacar seus adversários. Holliday termina dizendo, como eles costumam dizer, não passarão. Vamos lá, vamos seguir aqui, Paulinha, reviravolta, né? E que desserviço esse, hein, que a gente vai tratar agora, né? De alvo de ataque de ódio a preso por armação. Conta pra gente aí o desfecho desse absurdo envolvendo aqui o ator Jussie Smollett da série Empire. Foi tudo planejado, tudo arquitetado, Paulinha? Pois é, Edgar, a gente na quarta-feira já tinha trazido aqui para vocês que o rumo das investigações tinha mudado, que inclusive o FBI e o Serviço Postal americano estavam investigando se uma ameaça inicial antes dessa suposta agressão havia sido enviada por ele para ele mesmo, Edgar. E na quarta-feira à noite, Jussie Smollett foi realmente acusado pela polícia de Chicago por conduta desordeira na apresentação de um falso relatório policial. Ele foi liberado mediante o pagamento de $100 mil e agora vai seguir um processo contra ele, né? Ele vai ter que se defender dessas acusações. O superintendente da polícia de Chicago, Ed Johnson, ele fez um pronunciamento muito sensato e muito irritado, né, Edgar? Porque eles mobilizaram a polícia para essa investigação, a imprensa, gente do Senado, o próprio presidente dos Estados Unidos, estava todo mundo realmente muito mobilizado em entender esse suposto ataque de ódio narrado por ele, né? Então, o que ele contou? Vamos relembrar um pouco aqui para você que não se lembra do caso. Ele contou que ele estava na rua, ali, saindo nas ruas, foi atacado por 2 homens encapuzados com chegou-se a se dizer de um boné escrito MAGA, e aí Let's Make America Great Again, então se referindo ao slogan da campanha do Trump, que ele teria apanhado, que teriam jogado um alvejante no rosto dele, colocado uma corda como simulando um enforcamento, e que teria sido dito durante a agressão, esse é um país MAGA, né? Como se fossem apoiadores do Trump. Então, realmente, ali, no caso, teria sido um crime de ódio por ele ser negro e também assumidamente gay. Essa foi a narrativa dele, as investigações começaram e tudo mudou, Edgar, quando eles apreenderam 2 homens que supostamente estariam envolvidos nisso. Esses 2 homens, irmãos nigerianos, contaram alguma coisa para a polícia já
que fez a polícia mudar o rumo da investigação. E hoje a gente sabe, através desse pronunciamento, que o que foi contado foi o seguinte: um desses homens era muito amigo já do ator, que realmente quis fingir um ataque, né? E a motivação disso, Edgar, seria a insatisfação pelo salário pago pela atuação dele na série Empire. Então, inicialmente, ele tentou a ideia da ameaça pela carta, né? Essa carta anônima, com a palavra maga ali na carta, com um pó branco. Depois, como ele viu que isso não surtiu um efeito, um impacto, ele teria combinado com esses dois homens esse ataque e, inclusive, pago para eles $3.500. Esse cheque entregue do ator para esses dois homens estaria de posse da polícia, inclusive, né? Foi isso que foi dito ali. E o Ed Johnson, esse superintendente da polícia de Chicago, ainda se falou muito preocupado e chateado pelo desserviço desse episódio. Claro. Porque a partir de agora, o reconhecimento real de crimes de ódio pode cair ali em desconfiança. Então, quer dizer, foi um real desserviço. Desserviço com duas comunidades, com a comunidade LGBT e com a comunidade negra. E não entendo também porque a Fox, que exibe Empire, não tirou ele do elenco da série como punição. Ele já voltou aos estúdios, a Fox já mandou um comunicado dizendo que ele, por enquanto, segue na série. Não, mas o Deadline disse que a Fox já estaria cortando o personagem, que é o Jamal, de episódios futuros e que deve, sim, reescrever alguns episódios e, quem sabe, eu imagino que até retirar da série. Sim. Porque o próprio produtor da série, o criador da série, foi um dos que se manifestou inicialmente, foi quem publicou a foto da agressão na conversa de FaceTime, que fez a maior defesa do cara, que, Edgar, a semana passada esse ator estava no Good Morning America, falando de como esse ataque teria mexido com a vida dele. Bom, o Donald Trump, que tinha se mostrado bastante indignado com a história do ataque, ele fez um post ontem questionando o seguinte, tipo, o seguinte, ele falou assim, ó: What about MAGA and the 10 millions of people you insulted with your racist and dangerous comment? Então, assim, questionou o Smollett. Tipo, bom, e agora a respeito do MAGA e dos partidários meus que você acabou insultando com os seus comentários, né? E com o seu racismo. E aí você também tem outras pessoas também respondendo ao Trump, autores, enfim, várias personalidades negras, dizendo, por exemplo, como esse W. Kamau Bell, que tem um programa na CNN, faz série pra Netflix, ele foi retweetado pela Shonda Rhimes e disse o seguinte pro Trump: você nunca terá moral para comentar, especialmente quando estamos falando de racismo e comentários perigosos. Então daí virou também aquela briga, né, de quem tá certo ou quem tá errado, porque a esquerda tinha usado muito esse episódio para atacar o Trump, e agora esse episódio sendo falso, virou também um questionamento muito sério da direita a respeito disso. Independente, gente, esse cara é desprezível. Isso que ele fez E o Trump tá na razão dele também, né, se manifestar, né? Porque era uma coisa contra ele. Não, todo mundo tem que condenar a atitude dele, Vini. O que a gente tem que deixar claro é que crimes de ódio existiram e continuarão existindo. Isso que o que ele fez ainda mais grave. Não é porque houve um caso isolado de alguém claramente psicologicamente perturbado que os crimes de ódio vão deixar de existir ou tem que deixar de ser levados em consideração, né? Por isso chamamos de desserviço logo na abertura. É um cara que certamente não foi educado pela literatura infantil clássica, né? Se tivesse lido todas as ferramentas Pedro e o Lobo, não teria incorrido nesta falcatrua. E agora a gente fica para observar como é que a indústria vai interpretar isso. E a gente falou da série Empire, se ele vai sair da série, que eu acho que seria completamente justificável ele sair. E se ele vai conseguir um outro emprego, Edgar, porque para um aumento de salário, você gera uma coisa dessas? Prokofiev girou na tumba. Com as ferramentas que ele tem na mão, né? Faz um protesto via rede social, alguma coisa do tipo. Fazer um negócio desse é absurdo. Quem é que tá aí do nosso cast pra dar a hora certa aí? Vamos lá. Quem que você quer, Edgar? Você citou Você tira a fluência da volta, dinâmica. Gabi, volta, Gabi. Olá, querido. 10h37, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Agora. Jovem Pan Morning Show.
Para fazer uma boa receita, não basta apenas uma pitada de salsa ou de sal. É preciso paciência, cuidado, bons ingredientes, é claro, e muita dedicação. Da mesma forma, não se constrói uma carreira de mais de 20 anos sem talento, responsabilidade e amor pelo que faz. Com todos esses atributos, nosso convidado passou por programas como Receita Minuto, Bem Família, o Dia a Dia e a Cozinha do Bork. Isso mesmo, recebemos agora nesse estúdio multicolorido do Rádio Brasileiro, o chefe de cozinha ou cozinheiro, se preferir, Daniel Bork. Seja bem-vindo aí, Daniel. Um prazer estar recebendo você aqui para falar de coisa boa. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulinha. Bom dia para todo mundo. É muito gostoso estar aqui na Jovem Pan. Eu sou fã da Jovem Pan, escuto o professor Vila e todos os comentários de manhã. Obrigado. Olha, realmente um abraço carinhoso para todos vocês e parabéns pela programação, onde a gente sente a liberdade da voz de vocês no microfone, e isso para mim é fundamental. Obrigado pelas palavras, Daniel. Começamos bem então esse papo. Olha, aqui eu tô com o livro A Cozinha de Daniel Bork em minhas mãos, lançado pela editora Alaúde. Você que nos acompanha em imagens está vendo aqui, essa é a capa. Eu quero te perguntar, assim, pra gente começar, como é que foi a seleção? Como é que você chegou nessa seleção de receitas? Se ela foi baseada nos seus, digamos, pratos prediletos, ou se foi pensado de uma forma mais, digamos, objetiva para o dia a dia de quem ali tem que cozinhar todo dia, por exemplo? Porque cozinhar é uma coisa ótima quando você faz, quando você quer, né? Edgar, eu costumo dizer que, assim, o grande problema da dona de casa, ou quem tem que cozinhar, mais do que preparar o alimento, é o que eu vou fazer de almoço hoje. Essa é a grande questão. Hoje, amanhã e depois de amanhã, E né? depois Porque também. tem uma sequência, nunca acaba. E a vida não é só feita de almoço, é feita de café da manhã, é feita de jantar, né? Então, desde o princípio, assim, da minha colocação dentro da televisão, eu falei, eu vou me propor ajudar quem está em casa com essa missão, o que eu vou fazer de almoço hoje. E, nesse sentido, eu venho trabalhando para ser, não um programa de culinária, mas um prestador de serviço que ajude as pessoas, né, a se desembaraçarem desse problema do cotidiano, né? Então, essa é uma das propostas. E nesse livro você vai encontrar, então, um pão, uma salada, uma receita vegetariana, uma receita, enfim, que fácil de você fazer, uma carne, tudo que você precisa para salvar você no seu dia a dia. Daniel, o que você vai fazer de almoço hoje? Olha, Já pensou? Eu vou te dizer que hoje eu vou comer o reston donté, né? Como eu tô morando com a minha esposa e praticamente os meus filhos estão fora, um tá trabalhando, o outro tá fora, a gente acaba não tem razão de você cozinhar um almoço todo dia para 2 pessoas. Então, a gente já está programando, na era crise, carne moída e double portion, certo? Que você faz a carne moída que é baratinha, aí você já faz uma refeição que vai valer para 2. Então, né? Daniel Bork também requenta. O Daniel Bork também requenta, né? Quando a gente vai preparar uma refeição, a gente precisa estar um pouquinho ligado nisso, porque se você compra um frango assado para 2 pessoas é muita coisa. Comprar meio frango é meio complicado, a gente não tem essa noção de porção no Brasil. E vai dar briga, né? Porque a coxa é minha, não. Eu prefiro asinha. Mas, por exemplo, na Europa, onde as coisas são mais caras e as qualidades são também diferentes, você compra a sua porção. É uma coxa, um peito, um meio peito para você, uma batata, entendeu? E uma porção de salada. E você compra isso no supermercado. A gente, muitas vezes, aqui você vai comprar uma bandeja de peito no supermercado, vem meio quilo de peito. Você fala, mas e aí? Não. Então a gente fica um pouco... a gente tem que prestar atenção nisso. Ô Daniel, foram 17 anos só de Band, né? Queria saber como é que foi o início, como é que você chegou na emissora. E me desculpe o trocadilho, mas qual que foi a receita para ficar tanto tempo no ar? Olha, não, foram 20 anos de Band. 20? 20 anos. Eu comecei com a Mauri Júnior num programa matinal de uma casa, eu era assistente dele. E o programa era ao vivo. E... chegou um dia que ele não gostava muito da cozinha, porque tudo era ao vivo. E era complicado os tempos de cozimento dos chefes baterem com o tempo do programa. Ele ficava muito nervoso. E um certo dia lá no Natal, chegou uma velhinha alemã, querendo fazer um bolo de Natal alemão. Não sei se você já viu um bolo de Natal alemão, meio complexo, é uma coisa meio, assim, surreal. Então a velhinha começou...
tinha uns 15 potinhos na bancada, são 155 gramas uva passa, 175 gramas açúcar vanilla, 200 gramas de farinha de amêndoa. E, e aquilo não acabava mais. Eu queria perguntar também isso, esses ingredientes malucos, né? Você compra um livro achando que vai ajudar a sua vida, quando você olha e fala, gente, vai ser um problema, porque eu não sei onde comprar nada disso, não tem nada disso no mercado. Não, mas a cozinha de Daniel Bork é tudo acessível. Mas aí, então, a velhinha não acabava mais, e aí o Amaury Júnior quase infartou, falou, não, chega de cozinha, não vou conseguir, o programa quase acabou, ela não entregou o bolo. Eu falei, Amaury, deixa que eu vou fazer uma receita em 3 minutos pra você. Ele falou, da onde? Aí eu fui lá, corri pra minha mãe e falei, mãe, como é que era aquela receita de hambúrguer com carne moída, maionese e sopa de cebola? Aí eu fiz tal hambúrguer, dei pra ele experimentar, ele falou, ficou bom, né? Falei, então eu comecei com Cozinha Minuto, na Amaury Júnior. E aí começaram a vir os patrocinadores, Knorr e tal, caldos e coisas rápidas. Aí eu continuei na Band, aí o programa acabou dele, e como eu tinha o patrocínio, eu acabei indo pra Olga, depois da Olga, Bon Giovanni e Viviane, até que eu ganhei meu próprio programa. O que é muito louco, porque hoje em dia, ser chefe, ninguém nem fala cozinheiro, né? Ser chefe de cozinha é um status. Mas há 20 anos, um homem na cozinha ainda era visto como algo esquisito, porque o homem nunca cozinha. Isso é uma função feminina. Que bom que o mundo muda, assim. Mas teve isso com você? Você passou por isso? Um homem na cozinha de casa, né? Que um homem na cozinha de um restaurante é valorizado, mas um homem na cozinha de casa era um pouco estranho. O que aconteceu foi que, quando nasceu minha filha, Beatriz, a minha esposa trabalhava no Einstein como enfermeira da UTI. E eu tinha um outro trabalho, eu trabalhava com vendas. Quando a minha filha nasceu, ela falou, bom, e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos contratar uma babá, você trabalha, eu trabalho. Ela falou, aí a gente viu o salário da babá, ela falou, não vai dar. Aí ela falou, vamos fazer o seguinte, levanta esse olerite, que eu levanto o meu. Aí eu ganho tanto, ela ganhava tanto, ela ganhava muito mais que eu. Ela falou, então eu ganhei, velho, você vai ficar em casa. E aí eu fiquei em casa cuidando da minha filha, em vez de pagar uma babá, que não tinha sentido. E aí eu comecei a ir pra cozinha, ir papinha, e levar no médico, no pediatra, na escola. E eu chegava pra minha esposa e falava, amor, eu preciso de dinheiro pra pôr gasolina. Eu preciso de dinheiro pra ir na feira. E assim começou um relacionamento de casamento muito diferente há 20 anos atrás, mas que deu super certo. Uma circunstância que virou o teu ofício, na verdade, depois, né? Exato. Fala, Caio. Eu tenho uma pergunta dificílima. Qual o seu prato preferido, Daniel? Olha, eu gosto muito de frutos do mar. Sim. Então, o meu prato preferido é realmente camarão. Camarão grelhado, frito, ao bafo. Realmente é o que eu brinco com a minha esposa. Quando eu entro na peixaria, ela já até põe a mão na... Nossa, ela fica meio preocupada. Porque quando eu entro na peixaria... Não é muito barato, né? Eu falei, você não entra na loja de sapato? Eu fico tranquilo. A conta vai lá pra cima. Eu falei, eu não depilo. Eu não tinjo o cabelo, eu não pinto a unha, eu vou comprar meu camarão. Ô, Bork, desculpa, Paulinha, não, só pra a questão do frutos do mar, né? Hoje um termo muito utilizado nessa gourmetização da comida, da culinária, né? É o tempo de cocção, né? Cada frutos do mar ali, eu me aventuro às vezes a fazer umas coisas, até posto, às vezes gosto de fazer paella. a foto lá que você postou aquele dia. Você viu, Faustão? Paella, eu gosto de fazer, mas é um prato simples, né? Ele não é nada complexo. A única coisa que é difícil é você acertar o tempo de cozimento e a hora que você coloca cada um dos ingredientes, dos pertences da paella, né? O camarão, tira pra gente essa dúvida, o camarão tem que ser um susto nele, rapidinho ele já fica bom? Ou você tem que deixar um tempo maior para ele ficar naquela consistência gostosa e não ficar borrachudo? Depende do prato que o camarão vai entrar, mas, por exemplo, você está falando da paella, assim, a paella é um prato simples, mas precisa, primeiro, ter bolso para fazer. Não é barato. Então não é um prato do brasileiro. Mas é bom que é coletiva e todo mundo racha. Como é que é? Do afegão médio. O Emílio usa essa expressão. Não é um prato econômico, não é um prato barato. E segundo, que é muito difícil num país como o nosso, que a infraestrutura é muito complicada, você ter acesso aos bons frutos do mar. Porque a gente está falando aqui de São Paulo, a gente já tem que prestar muita atenção onde comprar. Imagina quem está no interior, quem está em outros países, em outros estados. O peixe no Brasil é muito consumido, o peixe salgado. É que a gente não tem isso, mas
fora da cidade ou congelado. Sim. Mas enfim, uma vez posto isso, no camarão da paella, eu costumo colocar no finalmente. Finalzinho, né? No finalmente, ele naquele bafão. E assim, uma coisa que eu nunca entendi é por que o espanhol fez a paejeira sem tampa, Edgar. Porque tem que abafar, né? É verdade. Depois tem que abafar. Você quer abrir um negócio comigo? Vamos abrir uma fábrica de tampa de paejeira, nós vamos ficar ricos. Fala, Paulinha. Eu queria, primeiro nessa linha aí dos ingredientes que eu falei, desses impossíveis que sempre aparecem, se existe algum que a gente deveria perder o medo e ter na nossa cozinha porque faz a diferença. E também saber se você assiste outros programas, tipo esses realities competitivos, assim, se você curte. Esses de culinária que agora tem o quê? 7 milhões. Desculpa, eu não entendi. Perdeu o medo? De ter, por exemplo, o ingrediente. Sálvia, sei lá da onde. É uma coisa complexa, mas que as pessoas deviam perder o medo, que é muito bom e é fácil de usar, sabe? Esses algum ingrediente que a gente acha que é misterioso e complexo, mas que é muito gostoso e a gente podia usar mais, sabe assim? Olha, eu vou te dizer, eu acho que um coringão na cozinha, pra quem quer dar um passinho além do arroz e feijão, é um pouquinho de curry. O curry vai muito bem no frango, vai muito bem no arroz, e ele é um ingrediente rico que a gente aceita, assim, enriquece muito o paladar. Eu iria num curry ou numa páprica, né? Que também é o pimentão desidratado moído. Amo! Seriam as duas sugestões mais simples, assim, para você ter. E os realities, se você assiste os realities de culinária, se você acha legal, olha, tem um monte, né? Hoje em dia são milhares. O próprio Masterchef da Band. Então, eu entendo que tem 3 tipos de programa de culinária. Um que é um reality, que é o que você está me falando, que é um programa que tem desafios e tal, onde a atenção da pessoa está voltada para o desempenho, para como que vai... Para o desfecho, né? É mais do que passar uma receita, mais do que uma prestação de serviço. Então, esse é um tipo de programa que é um game culinário, assim como tem outros games, né, intelectuais, ou, enfim. Só que esse é a base de tema da culinária. Tem um outro programa de culinária onde o apresentador ou apresentadora é o galã. Ele é o charmoso, né? Ela é aquela moça sedutora que fala, que você fica hipnotizado por aquela beleza. Nigella, você tá falando dela, Nigella, né? mas tem vários. Mas tem vários, né? Rita Lobo aqui pra ficar aqui, vai. Bela Gil. Onde o próprio Bronze, né? Ofélia. Não, acho que não. E tem outros que são a prestação de serviço, que foi o qual eu me incluí. Porque pra mim tá na mídia... Eu acho que eu tenho uma responsabilidade de passar um serviço para alguém, de mudar a vida de uma pessoa. E isso foi o que me motivou esses 20 anos com a sua pergunta. Quando você está na televisão... Porque qualquer um pode cozinhar. Todo mundo que lê, cozinha. Você abre o livro, você vai ler, você vai desempenhar aquilo. Será, Daniel? Deixa eu te desafiar. Eu tento, não rola não. Eu sou prova do contrário. Mas assim, por exemplo... Tentar, mas assim, a receita, ela é um negócio hermético ali, fechado. Você tem que, durante a feitura... É que nem a alquimia. A cozinha, a culinária é uma alquimia. Você vai transformar ali ingredientes em algo comestível. Você não come um arroz cru. Você não come um tempero sozinho. Mas aquela mistura vai chegar num ponto do paladar que vai agradar e vai te alimentar, nutrir-te da vida. Agora, não é tão simples assim, né? Requer, não é só ler. Eu discordo, desculpa, Daniel, que é só ler. Você tem que ter um traquejo e saber o que fazer no meio do percurso, né? Mas existem 2 tipos de pessoa. Existe um Renoir, um Rembrandt, que ele nasceu com aquele instinto de pintar, e que ele não precisa de cola, ele não precisa de nenhum desenho, ele não precisa de nada, ele tem aquele instinto de pintura, aquela arte está nele. Muito obrigado. Então eu creio que você é um abençoado desse. Brincadeira. E tem pessoas que podem pintar um quadro baseados numa base, numa referência, numa foto, numa textura de cores, numa paleta de cores. Então, claro, o Renoir, o Rembrandt, ele vai com de mão livre. E ele vai fazer um trabalho maravilhoso. E a outra pessoa, ela não vai fazer um quadro maravilhoso, mas ela vai fazer o quadro, entendeu? Então eu penso nesse sentido. Você vai chegar lá, se você seguir aquele roteiro. Mas se você quiser uma coisa livre, aí
e não sabe, aí já complica. Sim, Edgar, você é aquele que alimenta, nutre e dá vida. Ai, que brincadeira, a bonito. claque até ficou agora lisonjeada. Aí eu tendo a discordar, viu? Foi muito programa bom. aqui é amor, meu. Ô, Caio, pô. Mas, Pô, Daniel, muito você não me obrigado. falou se você assiste os outros programas e acha legal. Olha, eu não costumo assistir. Não costumo assistir. Te dá nervoso, talvez? Olha, Ele acha que ia fazer melhor, você ele não já quer botar um gosta, ingrediente Daniel, no você, meio. É uma questão assim de. Primeiro, eu não. Quando eu começo a assistir um programa de culinária, por exemplo, de game, eu não vejo muitos. Aquilo não me soma. Eu não sinto que aquilo me ajuda em nada na minha vida. E quando eu vejo um outro programa onde a pessoa tá chamando atenção para si, de culinária, tarará, aquilo também não me soma. Então, ficar na frente de uma mídia que não vai me somar, não vai me ajudar, não vai me transformar, não vai me dar prazer, então eu não sinto muito vontade, não. Você nunca foi convidado para fazer parte de algum júri, assim, de programa de reality? Ou já participou também como convidado? No começo do MasterChef eu tive uma participação. Eles me convidaram uma vez como chefe convidado, alguma coisa assim. Eu fui. Mas nunca teve vontade de estar à frente de um programa como esse? Olha, eu sou um apresentador, então se alguém me convidar, eu vou pensar. Por que não? Eu não digo não, nunca vou fazer. Eu acho que eu gostaria, não só de um programa de culinária como o MasterChef, como um outro tipo de game. Sim. Que eu tenho na minha cabeça alguns modelos, formatos de culinária, que não necessariamente esse que eu gostaria de apresentar, certamente. Contanto que ele somasse na vida das pessoas, que não fosse só uma... Ô, Daniel, rapidamente, já que o Vini entrou nessa seara aí, como é que foi a tua saída da Band? Você ficou 20 anos lá, você tem uma relação de parentesco com o Johnny Saad, você é cunhado do Johnny Saad. A tua saída, como é que se deu a sua saída? Tá tudo bem na família? Sim. Vocês continuam almoçando junto? Você prepara um almoço no domingo pra família? Como é que é? Veja, a relação de parentesco que você menciona, ela é tão frágil que até eu não estou mais na companhia. Porque se fosse pelo parentesco, eu estaria lá, né? Então, nunca houve nenhuma interferência em termos de família dentro do produto, dentro do programa. Sempre houve uma relação comercial e profissional entre o Daniel e a Rede Bandeirantes. Sim. E nos últimos 20 anos... eu creio que, 18 anos foram de grande alegria. Eu não vou dizer que o Johnny casou com a minha irmã por causa do cunhado, porque acho que seria demais. Mas que o cunhado deu muitas alegrias para ele durante muitos anos, deu. No sentido de dar uma entrega profissional e de nunca ter subido lá e falado, fulano tá me machucando, tem muito break no meu programa. Nunca houve uma reclamação, dessa parte. Da minha parte, demandando nada em especial, isso eu tenho a minha consciência tranquila. E, por outro lado, muito pelo contrário, grandes anunciantes passaram dentro do programa, né? Carrefour, Sakura, Coca-Cola, GC Lever, Unilever, muitos, foram milhares de merchandising que a gente conseguiu colocar no ar e vender, e os clientes retornando. Então, o faturamento do programa durante muitos anos foi excelente. E a saída, agora, recente, foi, eu creio, que foi o que ele justificou, que a Band justificou, e eu creio que faz sentido, que o programa não estava mais se pagando, devido ao número de funcionários, aos produtores e aos custos do programa. Por quê? Agora você me pergunta, mas por que os anunciantes sumiram e antes não? Em primeiro lugar, por causa da crise que o nosso país está enfrentando, que é muito grande. Segundo lugar, que dentro da grade da Band houve um grande flash em cima do MasterChef, que é um horário nobre, né? Então, se você é um anunciante, fala, bom, eu quero anunciar no horário nobre, no prime time. Mas é muito caro. Então, o que aconteceu? Com a chegada também da Kátia Fonseca, que é uma querida amiga minha, também abriu-se um outro espaço de cozinha à tarde. Sim. E eu estava de manhã. Então, você vê, primeiro você quer viajar de business, ou de first, depois você vai de econômica. Não, primeiro você vai de first class, depois você vai de business, depois você vai de econômica. A classe econômica ficou batendo lata de manhã. Sim, entendi. Né? Então... A gente já finaliza esse papo dando o serviço aqui do livro do Daniel, daqui a pouquinho. Agora 11h03, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Ô,
Ô Bork, a gente tá aqui com o teu ex-companheiro de emissora, ele gostaria de te fazer colocar uma questão pra você. Por favor. Então agora são 2 ex. O Bork é o baita, cara. Eu adorava conversar com ele dos bastidores. Ele me dava umas dicas de receita muito boas, velho. Você fazia queimava lá ovo? Então, eu passava pra minha mulher. Você fazia eu não sei fazer. lá em Ribeirão pros seus amigos? Eu não sei fazer. Agora o Bork, o que pouca gente sabe do Bork é que ele também é o cara que gosta de falar de política. Olha aí. É isso aí. É o da pena, é o da pena. Da pena. Manda brasa aí, Bork. Eu tava ouvindo o jornal quando eu tava vindo pra cá e tava essa coisa do Maduro da Venezuela, né? Queridos ouvintes, cozinheiro também pensa, viu? Não é porque a gente cozinha que a gente fica ausente do mundo, né? E isso vale para todos nós brasileiros nos questionarmos. Eu fico perguntando, o Brasil está insistindo em mandar ajuda humanitária à Venezuela? E a Venezuela está dizendo, não queremos. Não, ele está dizendo, né? A Venezuela não. O Maduro. Ele é a tropa dele. Ele não quer. Será, presidente? Não dá para mandar para Santa Casa de Misericórdia? Será que não dá para mandar para Roraima, onde milhares de venezuelanos chegaram? E a prefeitura e o governo de Roraima, por meses, clamou por ajuda federal. E a gente não mandou nada. E agora, num gesto político, a gente quer porque quer mandar para quem não quer receber. Gente... Aí tem toda uma disputa, o Caio estava falando sobre isso, uma disputa geopolítica, né? Toda a questão é bem complexo isso aí, né? Mas esse teu ponto de vista a gente pode considerar, porque é verdade. Eu sou um cidadão brasileiro, eu sou um contribuinte, o meu dinheiro estará parado para entrar remédio, é uma provocação do ponto de vista diplomático, inclusive o William Vac, que já foi citado, fala isso, que por mais que pareça um contrassenso, é uma provocação também enviar ajuda humanitária, porque obriga o reconhecimento da necessidade de ajuda pelo regime venezuelano e, nesse sentido, é uma interferência na política externa. Então, é um movimento altruísta em segundo plano. A carga política é infinitamente maior. Tanto que o Guaidó tá de braços abertos, Exatamente, achando. E o Maduro não, né? Sim, mas eu... Aqui nesse microfone fala um contribuinte, não contribuinte. Sim. E eu creio que eu falo em nome de milhares que falam o meu dinheiro do imposto, em vez de chegar para o meu povo, tá parado por uma razão política para entrar em outro país. Gente... Ô, Bork, Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa sobre seu futuro na televisão. Primeiro, como é que foi quando você ficou sem o seu programa na Band? Ficou um vazio muito grande na sua vida? Você foi testar novas receitas? Foi pensar em novos projetos? E você tá conversando com alguma outra emissora? Você quer voltar à TV logo? Sim. Qual o seu projeto de vida agora para 2019? Boa pergunta. Olha, um vazio no meu coração... Eu vou mostrando o livro aqui, para os espectadores, enquanto você fala, Daniel. Eu vou falar uma coisa pra você. Um vazio no meu coração nunca fica. Porque no meu coração eu tenho Jesus Cristo, o meu Deus, Deus de Israel, que eu tenho toda a fé nele. E sempre que eu ia pro estúdio, todo dia eu falava, eu estou vindo para o meu trabalho. Eu não estou vindo para a minha vida, não estou vindo para a minha glória, não estou vindo para... eu estou vindo para um trabalho. E eu creio firmemente nisso, que cada um de nós que trabalha na mídia, todo dia tem que falar, eu sou carne, eu estou indo para o trabalho e vou trabalhar e vou voltar. E isso me ajudou muito a hora que você não tem mais uma exposição, você está firme e está, vamos dizer assim, equilibrado, sabe? Então eu creio que foi uma saída triste, porque quem... sai de um trabalho que teve 20 anos lá, é evidente que tem um relacionamento, é evidente que se dedicou seu tempo e tudo mais. Mas sempre há um propósito para todas as coisas, né? Deus tem um tempo para todas as coisas na nossa vida. E eu creio que o tempo de Deus chegou. Agora, eu vou para outro lugar e eu pretendo, né, eu espero que Deus abra uma porta em outra emissora, se for da vontade dele, para eu continuar trabalhando em pró dos brasileiros, em pró da audiência, prestando um serviço legal, mudando vidas através da alimentação.
Olha, eu queria agradecer aqui no Morning Show a presença do Daniel Bork, que lança A Cozinha de Daniel Bork, um livro que tem aí, como tá na capa, aqui 80 receitas deliciosas para o dia a dia. Para descomplicar, né, Daniel? Sim, são receitas para o dia a dia. Aí tem carne, tem salada, tem um bolo de abacaxi com coco que eu recomendo. Deixa eu ver se eu acho ele. Tem muitas coisas gostosas, fáceis e econômicas. Você pode comprar no site da Amazon.com. Você entra pela internet e na Amazon.com, A Cozinha de Daniel Bork, você recebe na sua casa, no conforto do celular. Já compra 3, porque o frete já está incluído e tal, e dá um pra sogra, que ela vai gostar muito. Vai até mudar o relacionamento dela com você. Daniel, obrigado, sorte pra você, viu? Muito obrigado, e assim, eu não sei, eu já posso começar a mandar os currículos, então. Pode. Tá bom, obrigado. Obrigado a todos os ouvintes, foi um prazer estar com vocês e mais uma vez parabéns à Jovem Pan. Vamos lá, quem é o da Pena? O bolo de abacaxi é uma delícia. Você gosta? Já tinha me passado essa com receita. Cafezinho amargo, hein? Depois de comida. Você vai lá em casa, velho. Você é diabético, Zé. Você não pode, Zé. Mas eu não aguento às vezes, viu? O da Pena mas não. O meu médico falou. O da Pena é de boa. Você vai morrer se você continuar comendo, mas não tem como. 11h15, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Esses intervalos comerciais. Gestão. Se esses microfones falassem. Ô, governador, até você, governador, compareceu aí. Gestão. Certo. Vamos lá. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí? Conta pra gente. Olha, a gente foi pros assuntos mais comentados do Brasil. Não se esqueçam, a hashtag Oscar na Pan segue ativa no domingo na cobertura aqui da Rádio Jovem Pan a partir das 9h30. Eu, Carlos Aros, Miguel Furlim, crítico de cinema, Adriano Yoshida com as modas, Manu Carvalho também vai participar, contando tudo do tapete vermelho. Só gente fina, elegante e sincera. Vai ser muito demais e com imagens. Faz aí, da Pena. Imagens também? Teremos imagens, sim. Pode procurar em jp.com.br que você vai conseguir ver o Oscar com imagens aqui com a equipe da Jovem Pan. Vamos lá, porque a gente foi para os assuntos mais comentados e temos os tweets da galera. Vladimir Santos, hashtag Oscar na Pan. Homem-Aranha no Aranhaverso leva fácil, melhor animação. Espero, filmão. E você tem razão, Vladimir, é o franco favorito. Levou tudo, inclusive do Oscar da animação, do Emmy Awards, ganhou vários prêmios. Então, assim, vai levar, você tem razão. Vão nessa no bolão, essa todo mundo acerta. Essa aí, todo mundo vai acertar. Sheila Farias, hashtag Oscar na Pan, amo Lady Gaga, mas não acredito que Emily Blunt não foi indicada, merecia muito. Já Shallow é meu amor do momento, torcendo demais por essa canção, que também deve levar melhor canção. Teremos Lady Gaga emocionada. Também vai nessa, e eu também concordo que Emily Blunt merecia indicação por Um Lugar Silencioso. Isso que eu ia falar, mas ela também fez Mary Poppins, então ela poderia ter até dupla indicação, o que acabou não acontecendo, Edgar. Vamos lá com o Carlos Augusto, hashtag Oscar na Pan. Roma, da Netflix, é lindo e merece melhor filme. Viggo Mortensen, de Green Book, merece melhor ator. E Please, Glenn Close in The Wife, que é a esposa, para melhor atriz. Justiça pra Glenn Close! Opa. 7ª indicação ao Oscar, pode ser que ela leve mesmo por a esposa. O Viggo Mortensen em Green Book, talvez não, né, gente? A gente sabe que os favoritos são o Rami Malek e também o Christian Bale por Vice. E Roma, da Netflix, pode levar ou o melhor filme estrangeiro ou o melhor filme, ou os dois. Será, Edgar? Imagina, seria misterioso. Eu vou apostar numa zebra esse Oscar aí. Qual que é o melhor filme? Nasce uma Estrela vai ganhar. Melhor filme. Melhor filme. Vamos ver. Vou apostar na zebraça. Tá amarrado, Vinícius. Vamos ver. Segunda-feira a gente conversa. Vamos ver. Falado. E olha, aqui o ouvinte também deu seu pitaco, comentou pelo nosso WhatsApp quem é que ficou de fora, né, da lista, tá? Vamos ouvir, solta pra gente, Bruno, por favor. E aí, galera do Morning Show, um abraço pro Edgar, pra Paula, pro Fefito, salve, pro Vini e pro Caio Coppola, que eu sou grande fã. Pra mim, um dos maiores injustiçados do Oscar desse ano. Quem? É a não indicação do Bradley Cooper como diretor por Nação Estrela, porém fico feliz pela indicação e acredito que vai ganhar do Spike Lee
por infiltrado na clã. Um grande abraço a todos vocês e também insatisfeito com a indicação de Bohemian Rhapsody para o melhor filme, apesar da grande atuação do Rami Malek. Um grande abraço para vocês e tenham um bom dia. Bom trabalho aí. Boa. Já pode comentar na Bom dia, rapaziada do Morning Show. Bom dia. Tô aqui falando de São José dos Campos. O ator que faltou aí no Oscar, pra mim, foi o Juninho, né? O Neymar Júnior. Que é ator que nem aquele ali, tá difícil de encontrar. Sabe interpretar. Muito bem, tá ok? Um abraço a todos do programa. Um abraço a Edgar, a Paulinha, a Fefito, ao Vini e ao Caio. Beleza? Um abraço. Fique com Deus. Isso aí tem tua mão aí, É Vini. amigo do Vinícius esse aí. Quem separou esse WhatsApp, hein? Quem separou isso aí? Isso aí. Vamos em frente, vamos girar a notícia, ainda temos tempo aqui, depois de toda a novela que a gente acompanhou nessa semana, envolvendo os atores, o José Loreto e a Marina Rui Barbosa e as respectivas famílias, parece que o clima quente também está refletindo dentro dos estúdios da TV Globo. Enquanto isso, nas redes, as militâncias estão agindo em favor e contra, né, os envolvidos. Vamos contar essa história, vamos passar limpo essa história. Militâncias é muito maravilhoso. Não quer calar essa história. Quem torce pra Mari Rui é vermelha? Ô, Fefita, eu quero saber quando que a gente vai se livrar dessa história. Olha, eu vou tratar hoje como o epílogo da história, tá? Por A gente favor. tá torcendo pra que essa novela acabe. Se tiver uma parte 2 na semana que vem, vocês não me condenem, porque a gente também não sabe como esses famosos se comportam. Lá na tua terra fala Gaia, né? Tomou uma Gaia. Tomou uma Gaia. Mas ninguém sabe nem se essa Gaia existiu. Uma vez aqui Pois é. o próprio José Loreto já negou, disse que não aconteceu nada, né? Ontem a gente falou, inclusive, da justificativa dele. Mas olha, essa história tá rendendo, minha gente. Primeiro que vamos falar das militâncias. Sabe que a coisa tava ruim pro lado da Marina Rui Barbosa, tava todo mundo condenando ela, mas parece que o jogo virou, não é mesmo? Agora, todo mundo entendeu que não se pode desculpar a mulher, que aliás nem era culpada de nada, nem tava envolvida na história, por nada. Então assim, Marina Rui Barbosa nos últimos dias ganhou 400 mil seguidores. Só com essa história, que aliás é uma história que tem mais engajamento do que Brumadinho, pra você ter noção. Pra gente entender o que são as prioridades dos brasileiros, não é mesmo? Caraca, hein? Já as meninas que pararam de seguir a Marina Rui Barbosa, como a Giovanna Eubank e a Bruna Marquezine, estão perdendo seguidores. Pra você ter noção, a Giovanna Eubank perdeu 50 mil seguidores em seu canal no YouTube. Gente. Tá rolando uma campanha contra. Somadas no Instagram, as meninas que deram um follow nela, na Marina Rui Barbosa, perderam mais de 200 mil seguidores. Ou seja, agora as pessoas estão tomando partido nessa briga. Está rolando um fla-flu entre atrizes da Globo. Estão seguindo de novo. Pois é. Outra consequência disso, todo mundo tá querendo saber o que vai acontecer com o personagem do José Loreto em O Sétimo Guardião, porque afinal de contas não teria mais clima. O Agnaldo Silva já veio a público e disse que no que depender dele, a novela segue normalmente. Ele não vai matar personagem nenhum, o Loreto tá lá muito firme e forte, inclusive ele decidiu que só vai revelar no último capítulo com quem Marina Rui Barbosa fica. Se com José Loreto ou Bruno Galhardo. Ia ter várias cenas quentes, falaram, né, Fefi? Vão Tava gravar. um climão, assim, tipo, putz, pra ter essas cenas. O Aguinaldo Silva queria o Zé Maier na novela. Esse caso aí que ele não ia se incomodar, né? É verdade. Agora, inclusive, vai capitalizar em cima dessa polêmica, mas pra encerrar essa história... Mentira, não vai encerrar não, que ainda tem mais uma coisa pra falar. Mas tem outra coisa aqui que a gente tem que contar, o UOL publicou que a Marina Rui Barbosa não baixou a guarda e chamou o José Loreto na chincha durante os bastidores da novela. Disse que ele estava sendo covarde por não sair em público e defendê-la e negar toda essa história, porque ela estava sendo apontada como pivô de uma traição que nem existiu e que ela nem estava envolvida. Uma fonte ouvida pelo UOL TV e famosos disse, inclusive, que não tem mais clima entre eles. Que o José Loreto anda sorumbático. Adoro essa palavra. Como? Anda triste, anda sorumbático. Anda Taciturno. ensimesmado, soturno. E agora é um climão, porque eles têm que gravar cenas juntos. E aí, pra completar, e agora aí sim eu encerro, ontem no Twitter, uma expressão virou trending topic. Eu não acho que essa expressão é digna jornalisticamente de ser explorada, mas pra vocês verem Mas o quanto da se vai audiência fala. longe. Um perfil no Instagram chamado José Loreto Safado foi criado basicamente para contar histórias sobre as tais atrizes que estavam atacando a Marina Rui Barbosa e o José Loreto, insinuando inclusive que havia suruba em Fernando de Noronha. É um Se você surubão, gente. Se Eu você não tava procura por entendendo nada. surubão de Noronha, você descobre uma
Fanfic. O que é uma fanfic? Aquela história inventada. Essa história é só melhor, hein? A história é só melhor. Pra você ter noção, O paraíso fica mais paradisíaco. Teve até político influência aqui de São Paulo que teve tweet sobre Fernando de Noronha resgatado como ironia ao surubão de Noronha. Mas essa história não acaba nunca. Ô, louco, a gente vai ficando... Com essa a gente fica por aqui, vai. Podemos fechar a lojinha. Temos ganhadores, temos tuiteiro Felizardo ou tuiteira Felizarda. Temos o Givanildo Oliveira, usou a hashtag Oscar na Pan, levou aqui no Twitter. Não se esqueçam para conversar com a gente no Oscar domingo. Hashtag Oscar na Pan. É isso. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência, por estar com a gente até agora. Retomamos a programação na segunda, a partir das 10 da manhã. Beleza? Bom final de semana. Cuidem-se, hein? Vamos lá. É isso. Que é da Band que acontece isso. Bom fim de semana. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.